Você resolve comprar um retro gamer, entra no AliExpress, Banggood, Mercado Livre, começa a pesquisar e começa a se deparar com uma infinidade de mais do mesmo. Exemplo, você vê Game Stick X2, Valkyrie Y6, Game Stick GD10, Game Stick não sei das quantas, Game Stick G20 e você também vê Game Box G11, Belink GT King, Super Console X. Em todos os retro gamer que você vê lá Super Nintendo, Mega Drive, Master System, Arcade, Mami, Dreamcast, Nintendo 64 e por aí vai. Aí você se pergunta, tá, qual é a diferença? Por que eu vou pagar R$450 aqui, sendo que eu posso pagar R$200 aqui? Meus amigos, nesse vídeo, de uma forma bem simples, eu vou tentar explicar para vocês quais são as diferenças que existem aqui. Bom, meu nome é Jackson Ferreira e vocês estão no meu canal, Onde é que eu tô? E galera, antes da gente começar a conversar sobre retro gamer, eu vou pedir para você deixar aquela gorjetinha se é a primeira vez que você tá vindo aqui, ou se você já veio e ainda não deixou, nada mais é essa gorjeta do que a sua inscrição aqui do canal. Então se você não é inscrito, se você não é inscrita, já clica aqui no botão de inscrever-se que fica aqui embaixo, deixa aquele like para me ajudar, e se quiser me segue lá no Insta. Dito tudo isso, vamos falar de retro gamer. Bom galera, eu não sou dono da verdade e eu nem quero ser o dono da verdade. Eu apenas quero trazer de uma forma bem simples, de um cara que testa bastante retro gamers, a minha opinião sobre esses dois bichinhos aqui. Bom, quando eu falei aqui que a gente se depara na infinidade de opções e na questões dos preços, porque assim, hoje você consegue encontrar um Game Stick por R$200. Aí você vê um Game Box G11 por R$400. A gente tá falando do dobro do preço. Mas qual que é a diferença? Bom, a primeira diferença é a diferença física, né? Um aqui é um stick pequenininho, super fácil de levar para qualquer lugar e você consegue jogar Super Nintendo, Mega Drive e por aí vai. O outro já é um console um pouquinho mais chato, que você precisa de um cabo HDMI, que vai até a televisão, você precisa de uma fonte para alimentar e você precisa de mais espaço para deixar ele acomodado. Não é muita diferença de tamanho, mas ele é diferente. Tá, falar da diferença física, vamos começar a falar de diferença operacional, porque é aí que começa a coisa a ter mais sentido. Bom, quando você está jogando um Game Stick X2 ou GD10 ou qualquer outro stick, ele é um aparelhinho pequeno, desse tamanho, ele é um aparelho portátil, só que ele não tem nenhum tipo de ventilação mecânica ou... Enfim, não tem nenhum tipo de ventilação. O arrefecimento, olha, eu tô pensando que é carro, pô. O resfriamento desses Game Stick aqui, ele é passivo. Ou seja, a partir do momento que ele esquenta, para esfriar, você tem que parar de jogar. A mesma coisa acontece aqui. Esses retro gamers estilo box, sendo ele o Game Box G11, o Belink GT King, o Super Console X, Super Console X2, X3, eles são maiores e o sistema de resfriamento dele também é passivo, também não tem cooler, só que ele tem bastante entradas aqui e ele demora mais para aquecer. A diferença começa aí. Por quê? Quando você começa a jogar esse aqui, ele esquenta muito, ele perde rendimento, galera. Ele começa a ficar mais lento, o jogo começa a travar. Lembrando que isso não vai acontecer, tá? Não tô falando que isso de fato vai acontecer. Eu estou falando de coisas que acontecem, tá? E eu tive essa experiência jogando um pouco mais de 1 hora aqui no X2. Quando eu começo a jogar, todos os jogos ficam mais lentos. Poderia você estar pensando, mas Jackson, mas quando você começa a jogar, é só o jogo mais pesado, de Nintendo 64? É só o jogo de PlayStation? Não, acontece com todos os jogos. Coisas que dificilmente acontece aqui. Na verdade, nunca me ocorreu, galera. Eu jogo eu jogo todos, né, para testar, para trazer conteúdo aqui para vocês. Só que os Game Box, né, que não diferentemente dos sticks, eles não esquentam tanto e eles rodam por muito mais tempo sem dar nenhum engasgo, nenhum tipo de travamento. Tá, falando de diferença física, falando de operacional, eu não quero fazer um vídeo muito técnico, mas eu tenho que entrar aqui em algumas partes técnicas, que é o que eu vou falar agora. Por exemplo, olha como é engraçado. Ambos vêm com o mesmo processador. Eu até anotei o processador aqui para eu não esquecer. O processador que vem nesses dois aqui é o A-Game S905 X2.
É o mesmo processador, então deveria funcionar da mesma forma? Deveria, mas não funciona. Uma pequena diferença que faz toda a diferença tá na memória RAM. Normalmente esses sticks aqui, ele vem com 1 GB de memória RAM. Já a Gamebox, por exemplo, essa G11, ela já vem com 2 GB de RAM. Então já é o dobro de capacidade de, não de processamento, mas de para executar qualquer tarefa, né? Então já é o dobro de velocidade, o que fornece um gargalo maior e um tempo maior, e o que impede ele de esquentar e o que impede ele de travar mais jogos. Fazendo uma comparação bem besta aqui, vai, eu sou apaixonado por motos. Você tem uma Honda Pop 100 cilindradas e você tem uma Hayabusa, uma moto de mais de 1000 cilindradas. As duas motos te levam para o mesmo lugar. Se você acelerar, as duas vai te levar daqui até ali. Só que uma moto vai ser mais rápida e mais eficiente e a outra vai sofrer um pouquinho, que é a Honda Pop, que é uma motinha da hora, mas eu não compraria. Vocês entenderam mais ou menos o que eu tô querendo dizer? É a mesma coisa, só que aqui tem mais capacidade de processamento e de execução, vamos falar dessa forma, né? Bom, feita essa observação na questão da memória RAM, entra outras questões aqui um pouco mais técnicas. Porque assim, ambos aparelhos têm os mesmos emuladores na maioria das vezes, tem até os mesmos jogos, claro que não funciona da mesma maneira. Como eu já fiz vários testes aqui pro canal, normalmente as Gamebox, Nintendo 64, PlayStation, Dreamcast, esses consoles mais pesados, eles funcionam melhor aqui. Não que não funcionem aqui, tá? Inclusive no Valkyrie Y6 funciona muito bem, só que depois de um tempo começa a dar um probleminha. Lembrando mais uma vez, galera, esse vídeo aqui não é pra te frustrar, não é pra você ver esse vídeo e falar, eu não vou comprar um Game Stick. Não, vale muito a pena. Eu tô falando de jogatina aqui de muito tempo, né? Tipo, ficar jogando 3, 4 horas que começa a acontecer isso. Às vezes com um pouco menos. Aqui no X2, 1 horinha eu já não consigo jogar mais. Eu tenho que parar de jogar, deixar ele esfriar, aí eu volto a jogar, aí ele volta a funcionar. Aqui isso não acontece, tá? Quando eu falei da parte aqui, entrando agora um pouco na parte mais técnica, a gente tem a parte de configuração, que a gente consegue, isso em ambos os casos, otimizar o emulador. E de maneira que você consegue otimizar? A gente tem que lembrar que quando é vendido isso aqui pra gente, tá lá, Game Stick 4K, beleza. Mas o Super Nintendo ele era 4K, o Mega Drive ele era 4K, o PlayStation ele era 4K, era uma tecnologia que nem existia. Então aqui eles colocam filtros para simular um 4K, na verdade é um 4K simulado, ele fica até com uma textura melhor, depende do jogo, que tem jogo que fica meio estourado, já percebi isso, tipo, por exemplo, o Donkey Kong, que o Donkey Kong do Super Nintendo original tem aquele gráfico lindo, pra mim maravilhoso até hoje. Aqui nos Game Stick é até parecido, eles tentaram melhorar, só que às vezes fica muito estourado o gráfico. Dá pra jogar, muita gente não vai nem perceber essa diferença, só que é um pouco mais chato assim como eu. Então quando você tem muitos filtros ali, acaba deixando o jogo mais travado, mais pesado. Lembrando que esses retro gamers aqui, eles são emuladores. Emuladores, ou seja, eles emulam aquele console. Ele não funciona como o console original. Às vezes funciona até melhor, vai. Só que perfeição mesmo no jogo é só no console, galera. Exemplo, aqui você tem PlayStation, Dreamcast, Nintendo 64, você tem tudo na minha mão, todos aqueles consoles. Claro que um desses vai dar um problema ou outro, é normal, ele está emulando, ele está fingindo ser algo que ele não é. Olha a comparação que eu usei, mas eu acho que deu para explicar. Então assim, galera, voltando falando do Seal, desculpa, agora eu me perdi no raciocínio, mas falando, você consegue fazer essas configurações tirando filtros, baixando taxa de FPS. Essa parte aqui, galera, é uma parte mais técnica. Sempre quando eu faço vídeo, eu gosto de fazer um vídeo para pessoas normais. Não que você não seja normal, mas quando eu falo uma pessoa normal, é um usuário, um cara que já tem 40 anos de idade, ele só quer comprar, ligar e jogar. Ele não quer ficar perdendo tempo, mexendo em filtros, FPS, ou atualização do Emuelec. Ele não quer fazer isso, ele só quer jogar. Agora a gente que é um pouco mais nerd, que nem eu, sou um pouco nerd, eu consigo mexer nos featurings aqui, consigo mexer nas configurações, eu consigo otimizar. Inclusive eu posso até fazer vídeo ensinando a otimizar os emuladores. Boa sugestão para vídeo, eu vou fazer uns vídeos ensinando a otimizar os emuladores. PSP principalmente dá para melhorar muito aqui no Game Stick, mas depois eu faço. Bom, então assim, resumindo aqui para vocês, galera,
quando você vê uma diferença no preço, realmente tem uma diferença final no produto, na qualidade do produto. É muito superior, trazendo até como observação, o Belink GT King. Porque você vê aqui, R$200, R$400, aí você vê R$1.500. Caraca, que diferença de preço! Aqui já tem o processador, eu até anotei. Aqui ele já usou o processador, o M-Logic S922X de 6 núcleos e aqui tem 4 GB de RAM. Aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 4 e aqui tem um processador mais forte e um processador de 6 núcleos. É óbvio que o preço ele é mais caro, o acabamento dele é melhor, é muito superior a isso aqui, galera. Esse aqui é muito superior em acabamento a esse aqui. Um conto e meio, R$400. Com um desse aqui eu compro 3 desse. Quase 4 desse aqui, entendeu? Isso se justifica no acabamento, se justifica nos componentes internos. Ele é muito mais rápido, isso aqui não esquenta, isso aqui não dá nenhum tipo de problema. Isso aqui, eu arrisco em dizer que ele roda até PlayStation 2. Enfim, galera, o vídeo é esse. Eu queria fazer um vídeo extremamente rápido, de um comparativo bem singelo ali, bem simplesão, pra você poder entender que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Eu digo o sentido de é a mesma coisa, que aqui tem Super Nintendo e aqui também tem Super Nintendo. O controle é o mesmo, o controle funciona da mesma maneira nos dois, o sistema operacional, que é o Emuelec 4.3, ou o Batocera, mas o Batocera aí a gente já tá falando de emulador de retro games mais avançados. Inclusive eu vou trazer um retro game bem avançado que roda PlayStation 3 aqui pro canal. Eles fazem a diferença, né? Inclusive falando de Emuelec, só uma outra observação aqui, galera, não atualizem o Emuelec. Eu não aconselho atualizar, tá? Às vezes, vem o 4.3, mas, pô, o outro ali usou 4.6, será que eu consigo atualizar? É assim, se você sabe mexer, arrisca. Se você não sabe mexer, não mexe. Se tá tudo funcionando, não tem o que melhorar, então não mexe. Se tá tudo uma porcaria, você pode arriscar e tentar melhorar. Até pode tentar, mas enfim. Por que eu falo pra você não atualizar? Por exemplo, você tem o Game Stick, tá funcionando tudo lindo, maravilhoso, perfeito. Pra que você vai atualizar? Às vezes você tá com o Emuelec 4.3, aí tu vai lá, atualiza pro 4.5, pronto, bagunça todos. Os jogos que estavam otimizados, que estavam compatibilizados para funcionar nesse sistema operacional, não tá no 4.5, aí você caga todo o seu aparelho. Eu já dei BO no meu Super Console X, já fiz pro canal, já fiz vídeo aqui pro canal. Claro que não foi erro de atualização, foi um erro físico. Eu tirei o cartão de memória que nem eu tiro minha cara, ficou uma bosta. Eu quebrei o slot do cartão de memória e queimei a porra do cartão. Então eu perdi meu Super Console X, já era, não sei arrumar, nem eu sei arrumar, entendeu? Enfim, é isso aí. Bom, galera, eu não vou me esticar mais, eu acho que não tem necessidade de eu me esticar mais nesse assunto. Eu acho que deu pra entender o que eu quis dizer aqui, né? Eu tento sempre falar da forma mais simples possível. Então é isso aí. Bom, para não tomar mais o tempo de vocês, eu agradeço para você que ficou comigo até agora. E lógico, mais uma vez eu vou pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, já clica no botão de inscrever, deixa o like se ainda não deixou. E se você quiser, me segue lá no Insta. Dito tudo isso, deixo um beijo, um abraço, paz e amor. E até o próximo vídeo. Valeu, familiar!